paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs da Igreja Virtual, com muito prazer que retorno a esse programa para aqui ministrar uma pequena palavra aos nossos corações nesta tarde de sábado, no livro de Salmos, no capítulo 5, versículo 37, nos diz a palavra do Senhor: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos diz a palavra do Senhor: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabemos, meus irmãos, que nesses dias em que estamos vivendo, muitos, infelizmente, têm entregado a sua vida, o seu caminho, o seu destino para tantas coisas, mas não têm olhado para o Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas. Não têm olhado para Cristo, que veio em forma de homem, e se humilhou, morreu na cruz por mim, por vocês, mas pelo poder de Deus, Deus o ressuscitou e levou ao céu e está sentado à destra de Deus, e de lá ele intercede por nós. Devemos entregar não só o nosso caminho, mas toda a nossa vida, tudo aquilo que necessitamos na presença de Deus, para que no tempo dele, ele nos conceda o que for melhor para a nossa alma, para nós termos um verdadeiro encontro com ele. Sabemos que sem ele nada somos, nada podemos, e nesses últimos dias que estamos vivendo na face da terra, a cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo a todo tempo. Antigamente só ouvimos falar de guerra, rumores de guerra. Hoje já não ouvimos somente rumores. Há guerra em vários lugares, guerras físicas, pessoas contra pessoas, mas há muito mais guerras espirituais, as quais o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes, os principados, Então, é contra os espíritos que nos atormentam, que influencia muitos para se desviarem dos caminhos do Senhor. Muitos que faziam a obra do Senhor hoje já não fazem mais. Muitos que cantavam hoje não cantam mais. Muitos que tocavam nas bandas, nos conjuntos da igreja, hoje já não querem mais saber, porque saiu o amor. E muitas vezes entra a tristeza, a mágoa, porque a própria igreja hoje já não está mais como era uma vez. O amor de muitos está esfriando. Muitos estão desgarrados, perdidos, muitas vezes esperando a voz do pastor que vai de encontro à ovelha perdida da casa de Israel. E muitas vezes nós, infelizmente, como pregadores, como cuidadores da obra de Deus, esquecemos de ir atrás daquelas ovelhas que estão muitas vezes feridas, machucadas, sem saber o caminho de volta. Muitas vezes não têm força porque foram machucadas, muitos estão perdidos no caminho, sentados à beira do caminho. E muitas vezes vimos pessoas sofrendo, passando dificuldade e não damos a mínima. Parece que esquecemos de entregar o nosso caminho ao Senhor para que Ele tudo faça em nossas vidas. Colocamos muitas vezes obstáculos para não ir à igreja, para não ir à casa do Senhor, para não ir ao presídio, ao hospital, às cadeias, em busca daqueles que estão perdidos nas drogas, na bebida, no álcool e em tantas outras coisas, no furto, no engano, na mentira. Deixamos tudo isso de lado para viver a nossa vida e esquecemos do que o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós passarmos esse tempo e acreditarmos que Cristo vive em nós,
então verdadeiramente teremos força para ir ao encontro daquelas almas que estão sofrendo à beira do caminho, como aquele pobre que foi surrado, foi assaltado, foi machucado, e passou o levita, passou o sacerdote, mas não socorreram, não olharam para ele. Muitas vezes assim nós fizemos, infelizmente, nesses dias. Há pessoas que fisicamente não estão feridas, não estão machucadas, mas espiritualmente estão caídas, toda quebrada, e nós não olhamos, só olhamos para o nosso ego, para a nossa vida, esperando que é o dever do pastor ir cuidar e buscar. Mas não é só do pastor, é de todo aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Cristo disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, né? Beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum, né? Sabemos que com Cristo temos todo o poder conosco, mas sem Ele nada podemos fazer. Vamos olhar para Ele, vamos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas Cristo faça em nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Desejo orar por todos os irmãos nesse momento e por todas as famílias, né, que possamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, fazer a sua vontade e buscar a sua justiça. Eterno, soberano Deus e Pai, é no nome de Cristo Jesus, Pai, que neste momento eu oro, Pai, em favor da Tua igreja, em favor das almas, Pai, que estão necessitadas, Pai, em favor de minha família e da família de cada um. Meu Deus, abençoa grandemente, Senhor, da paz, alegria e felicidade aos corações. Sara, meu Deus, a alma, o espírito e o corpo, para que possamos, meu Deus, viver, Pai, na Tua presença e buscar o Teu reino, o Teu poder, a Tua justiça, em nome de Jesus Cristo. Amém.